Rádio Independente. Direto ao ponto. Nas quintas-feiras, a participação de Gustavo Bozetti, diretor da Fundação Napoleão Hill e Mastermind do Rio Grande do Sul, e hoje vai falar sobre a integração humanizada. Você conhece? Ela tem feito a diferença nas empresas. Tudo bem, Gustavo Bozetti? Bom dia. Tudo bem, Ricardo? Bom dia, Rita, Bruno, queridos ouvintes. Hoje num horário um pouco diferente, né? A partir de agora. A partir de agora, que legal. Tu sabe que uma queixa que eu escuto muito nas empresas é da questão da mão de obra, né? Gente, né? Então, se transitarmos aí, eu vou chutar em 100 empresas aqui da nossa região, ou talvez do nosso estado, talvez 95, sendo otimista, vão se queixar da questão mão de obra. Falta de mão de obra qualificada não existe, está custando caro, alta rotatividade, baixo comprometimento das pessoas, as pessoas que são contratadas não permanecem nas empresas. Aí, isso tudo a gente já entende, mas tem uma coisa que nós falamos em gestão que esse é um problema que não é para uma empresa isolada, é um problema para todos. E todos os problemas que são para todos, as pessoas têm que lidar. E como elas estão lidando com esses problemas que todos os segmentos estão enfrentando? Elas precisam fazer alguns movimentos, né? Aí sabe o que se percebe? Que normalmente as empresas, quando contratam um novo colaborador, esse novo colaborador entra dentro da operação sem passar por um processo que é esse processo de integração, de acolhimento desse colaborador. E aí o que acaba acontecendo? Às vezes quem está na empresa e que recebe um colega novo de trabalho faz uma aposta. Esse aí não dura, não vence o contrato de experiência. Outros dizem, não, esse aí não passa da primeira semana. Outro diz, não, isso aí, cara, não volta amanhã. Então vira uma aposta ali, né? Outra coisa, às vezes eles passam por pegadinha. O funcionário novo, né? É o calouro na empresa. Então ele se confunde até com o movimento acadêmico da universidade, né? Eles fazem ele subir no lugar mais alto. Eles fazem ele transitar entre setores usando alguma coisa para que todo mundo dê risada, e eles dificultam o acolhimento desse colaborador. E não precisamos ter uma bola de cristal para saber o que esse colaborador pensa da empresa e do ambiente e o que ele fala com os seus familiares quando ele chega em casa depois do expediente. Então, fazer um trabalho de acolhimento, um processo de integração humanizado tem sido um grande diferencial. E eu cito, inclusive, no artigo de hoje, uma empresa grande do nosso Vale, que tem aproximadamente 3 mil colaboradores e que fez alguns movimentos que eu pretendo citar aqui. O primeiro deles, escolheu alguém como se fosse um anjo da guarda do novo colaborador. Aquela pessoa nomeada para cuidar daquele novo colega, para fazer com que ele se sinta bem acolhido na empresa. Então, ele é como se fosse um mentor daquele novo profissional que está entrando na operação. É apresentado, no primeiro momento, o lado humano da pessoa, não a função. A pessoa não recebe lá um jaleco, um manual das políticas da empresa e um crachá e um uniforme para trabalhar. Não, ele primeiro é recebido como ser humano. Esse aqui é o Gustavo, que é pai do Thiago e da Isadora, que inclusive a Isadora está fazendo aniversário hoje. Ele é marido da Vanessa. E aí apresenta, esse aqui é o Ricardo, essa aqui é a Rita, e fala da família do Ricardo, fala da família da Rita. Nós já criamos um laço afetivo entre nós antes de começar a trabalhar. A pessoa passa por uma imersão na cultura da empresa, ela sai apaixonada pela empresa antes de compreender as adversidades que a função exige, né? Ela vai voltar para o RH para depois fazer um trabalho, preencher obrigatoriamente um questionário, é feito premiação sobre o tempo de permanência da pessoa no setor, quem acolhe a pessoa também recebe algum tipo de bonificação, e esse processo de integração humanizado é apenas um passo dos 7 passos de um RH estratégico, que nós percebemos que muitas empresas pecam, não faz, empresas grandes pecam nesse ponto, e esses 7 passos do RH estratégicos a gente aborda num programa nosso chamado Mastermind Meta Gerenciamento, que tem um viés empresarial, que tem como objetivo melhorar a gestão, a performance da empresa, e que também está contemplado no nosso livro Prosperar, Como Resistir ao Teste do Tempo. Ou seja, a integração humanizada tende a ajudar a resolver essa questão, esse problema que é a falta de qualificação de mão de obra, tempo de permanência, enfim.
O Gustavo vai falando e as perguntas vão... A gente vai pensar, mas... Que legal. Né? Mas é que é exatamente isso. Eu acho que muitas empresas, como o Gustavo disse, até já fazem, né? Mas aí eu fiquei com essa dúvida. Grandes empresas fazem, né? Fazem essa integração humanizada de formas diferentes também. Às vezes, quando a empresa é muito grande, às vezes acontece até de forma online. Eu já vi, né? Já tive essa experiência, inclusive, uma parte dessa integração de forma online, para conhecimento de algumas áreas que talvez não tem como a pessoa visitar, enfim. Mas qual o tamanho qualquer empresa pode fazer isso? Às vezes uma empresa menor também pode fazer isso, ou parece que não? Talvez uma sala com menos pessoas não precisaria que fizesse essa integração. Essa é uma ótima pergunta, né, Rita? Primeiro, tem empresas grandes com um sistema de gestão muito profissional que pecam muito na questão RH, que usam o RH muito como um departamento pessoal e não compreendem a importância do RH dentro de um movimento estratégico. Tem que compreender que o processo de integração ele não dura 1 hora, 1h30. Não, é um processo longo, é um processo longevo. Essa 1 hora de acolhimento que muitas empresas grandes colocam, não, vai lá na integração, é 1h30. É como se fosse dentro de um grande banquete, talvez não se equivaleria nem ao feijão com arroz. É muito superficial essa 1h30. Ele precisa ser um projeto muito mais elaborado. Então, grandes empresas com grandes RHs pecam nesse ponto. Agora, as empresas que hoje são grandes, provavelmente um dia foram pequenas. E por que não começar com o processo adequado desde pequeno? Não importa se é uma empresa pequena, um restaurante que tem 5 colaboradores. A gente percebe muita queixa de restaurantes com relação a trabalho de garçons, mas o empresário, o dono do restaurante, não tem nenhuma metodologia. Dono de uma ótica, dono de uma empresa de varejo, que tem 3 ou 4 colaboradores, por que não estruturar um processo de RH estratégico desde o início, fazendo com que o engajamento e o envolvimento das pessoas aconteça desde os primeiros passos da pessoa dentro da empresa. Então não importa o tamanho da empresa. É possível e é adequado e é recomendável que faça um processo de integração de forma elaborada e profundo e repito, não importa a quantidade de rotatividade ou quantas pessoas tem a empresa. Começar bem feito é sempre uma grande dica, né? Não esperar para amanhã, né? Começou na empresa, já mostra o teu potencial para, primeiro, ficar mais alguns dias, né? Vamos dizer assim, aquele que não dura nem um dia, nem dura uma semana, passar no contrato de experiência, que lembrando é 3 meses, e não só isso, né? Para pensar em fazer carreira ali, porque não é legal para ninguém ficar trocando de emprego. Como a gente fala, pulando de galho em galho. Isso não é bom para o currículo da pessoa. E isso eu acho que muita gente não se dá conta, né? Porque quem vai contratar vai dizer, mas por que o Gustavo Bosetti ficou 1 ano aqui, ali ficou 6 meses, ali ficou mais 2 anos, alguma coisa não está certo. Então, é importante a pessoa, primeiro, ela também quando escolher, ter a certeza, né, que ou ter a certeza é difícil, mas daqui a pouco assim ter muito claro que, bom, é aqui que eu quero, é esse tipo de empresa que eu quero para mim. Não ficar aceitando qualquer coisa, porque daqui a pouco também pode fazer mal para ela, né? Eu só quero contextualizar, Ricardo, que talvez a gente tenha essa solução, né? Talvez não, tenho certeza absoluta que a gente tem como contribuir nesse ponto. Eu citei aqui o processo de integração humanizado, mas ela é uma pequena etapa dentro de um passo que é todo o processo de integração. Quais são as 7 etapas de um RH estratégico? É ter um mapa hierárquico, é ter um processo de recrutamento e seleção constante. Por que constante? Porque não adianta esperar a pessoa pedir para sair para daí procurar no mercado alguém para suprir aquela vaga. É ter um bom processo de onboarding, né? O mercado tem chamado o processo de integração de onboarding. Eu não sei por que botar uma expressão em inglês se o português comunica muito mais, né? Para que dificultar se a gente consegue facilitar? É ter um programa, um cronograma de treinamento e qualificação interno da nossa própria mão de obra. É ter uma forma de avaliar, de medir a performance individual e coletiva daquela pessoa como 5ª etapa. 6ª etapa é ter um plano de carreira, é fazer a pessoa sonhar ali dentro. Quando nós estivemos próximos do Clóvis Tramontina, por exemplo, ele disse, a nossa empresa está presente em 120 países, 13 mil colaboradores, e as pessoas que entram na Tramontina constroem a sua carreira dentro da Tramontina, porque existe um plano de carreira. A pessoa sabe até onde ela pode chegar. E por último, um protocolo demissional.
legal, porque às vezes na hora da demissão a gente descobre muito a respeito da nossa operação. Esses 7 passos de RH estratégico são recomendáveis que se apliquem em todas as empresas. Todo mundo que tem colaborador deveria conhecer esses 7 passos aí. Tá certo, Gustavo. Muito obrigada. Gustavo Bozetti, diretor da Fundação Napoleão Hill Mastermind Rio Grande do Sul.